A Dama com o Cachorrinho, Anton Chekhov. Este não é um audiobook da obra, e nem uma narração dela, mas uma análise em que faço comentários relacionando a pontos relevantes que o livro aborda, e comparando com a atual e moderna sociedade naquilo que possa auxiliar no crescimento do nosso intelecto e sabedoria de viver. Pode aqui conter ilações para com a política do dia, cultura ou eventos também atuais. É uma tradução minha do inglês da versão bilíngue russo e inglês da editora Roslev de 2010 e pode conter algumas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu conjunto. Essa obra, por conseguinte, possui também uma versão em português, com outro título e de outra editora. Já o autor viveu de 1860 a 1904. Ele era russo, foi médico e escritor, tendo a literatura de ficção e romance como um hobby. E entre críticas e elogios que ele recebeu no decorrer da vida dele, também obteve sucesso em alguns dos seus contos, vindo estes a receberem adaptação para o teatro e depois também para o cinema. Suas obras retratam cenários, eventos e situações da sua própria vida, da sua infância até a fase adulta. Algumas no sentido positivo, de superação, de uma infância pobre trabalhando em diversos bicos, para custear os estudos e ainda ajudar a mãe e os seus irmãos, mas outros um tanto negativos, como ele ter se tornado amante de uma mulher casada com um professor. E possivelmente a história que também se passa nesta obra tem contornos e paralelos com sua própria vida, perspectivas ou anseios contidos ou expressos. Como o lugar aonde o protagonista conheceu seu par romântico na história. Na vida real, o autor teria ido a esse ou a um lugar similar tratar de uma síndrome respiratória, para qual o retiro e o calor eram na época recomendados. E a escolha por mim desta obra se dá que nela se vê a moldura desse nosso tempo, ou seja, mulheres dizendo-se oprimidas, reivindicando cada vez mais liberdades, enquanto anseiam novas aventuras carregadas de fortes emoções e tendo na coleira quantos cachorrinhos puder, todos dóceis, domesticados e obedientes. E aos homens, ilustra a geração daqueles que aceitam as classificações sociais manipuladoras que vêm da mídia e dos movimentos ideológicos, como o woke, feminismo e toda a política progressista que tentam forjar uma nova civilização. E então, se permitem ser adotados como pets de estimação, presos às coleiras feministas que os limita no quintal dos discursos da ONU, do Fórum Econômico Mundial e dos partidos de esquerda, que como um adestrador de cães, ensina o homem a se maquiar, a usar saia e a pedir desculpas pelo machismo patriarcal dos seus pais ou avós, cuja culpa ou pecado é terem nascido do sexo masculino. Esses novos homens são como cães vira-latas, abanando o rabo e salivando para qualquer madame que passe na calçada, adulando-as, fazendo carinha de triste, rolando no chão ou colocando a língua para fora, tentando atraí-las com algum truquezinho bem no estilo Felipe Neto, só para ver se consegue um petisco depois que todos os chads degustaram. Quem sabe sobra para ele um Enzo, para cuidar. E ele possa então brincar de casinha com sua nova dona. E ela, trajando o último look versão mulher de zona lançado por Anitta e segurando empoderadamente uma corrente presa ao pescoço do seu cão, amestrado, mostrando-lhe que o lugar da mulher é aonde ela quiser e do homem é debaixo dos pés dela. E ele, esse homem domado, ali mesmo, esmagado sob o salto agulha da unicórnio, com o cartão de crédito disponível e pronto para ser tudo o que ela precisar. O capitão salva princesas, o amigo gay, o beta provedor ou caixa eletrônico de emergência,
pois não importa o quanto um cão é maltratado, ele sempre aceita de novo o carinho falso da mão que o golpeou. Simples assim. E muito disso está conflagrado no perfil psicológico do autor, que segundo suas biografias, era característico de um homem que se identifica mais com sua mãe que com a figura paterna. E segundo esses, os seus biógrafos, que escreveram então sobre Tchekov, ele era sensível e ligado aos pobres, também às mulheres e aos mais vulneráveis em geral. E seja como for, seu temperamento, também retratado em seus personagens, era via de regra melancólico e triste, o que fez com que certos grupos e ideólogos colocassem a culpa no pai de Tchekov, que, sendo religioso, devoto, ortodoxo, foi acusado de rígido e exigente. Pois então, bastou Gurov vir a mulher loira, caminhando à beira-mar com um cachorro, para ele ficar fascinado por ela. Isso entrando já no enredo do livro. Ele estava lá, na região praiana de Yalta, por prescrições médicas, e ela, a dama com o cachorrinho, o que se dizia era que estava por lá sozinha, sem a companhia de amigos ou marido. Dmitry Gurov, como se chamava, era casado, menos de 40 anos de idade e tinha uma filha de 12 anos e 2 meninos também em idade escolar. Gurov era habitualmente infiel a ela, se sentia entediado e não demonstrava gostar da companhia da esposa ou de amigos homens. O único lugar ou momento que se sentia livre e cheio de vida era quando na companhia de outras mulheres. Mais de uma vez se provou capaz de conversas entretidas com companhias femininas e gostava de distraí-las e diverti-las com sua prosa. Mas não obstante, ele reconhecia que esse tipo de aventura era encantadora apenas no início. Inevitavelmente se transformava depois num problema complexo, que ia sempre escalonando para o insuportável. Mas ainda assim, diz o narrador, Gurov não conseguia evitar de se sentir atraído por elas. E se não o fizesse, se sentia em caos interno. No mundo moderno, isso eu ponderando a respeito, esse é o estado de espírito chamado de manginice ou ginocentrismo, onde tudo na vida de um homem passa a girar em torno da figura feminina. As roupas que ele compra, o carro, a casa que ele tenta adquirir, o perfil nas redes sociais e até o frequentar a academia para exercícios de musculação, tudo tem o foco de melhorar a performance e a estética para impressionar as mulheres e seduzi-las. E desse mal é que sofria Gurov, e grande parte dos homens também da sociedade atual. E foi assim que ele, Gurov, hospedado em um hotel em Yalta, entre jantares no jardim e pensamentos de conquistas amorosas, fugazes e passageiras, conheceu a dama e seu cachorro. Ana era o nome dela. E estava há 5 dias também hospedado ali. Conversaram, riram de amenidades e, de repente, já tinham terminado o jantar e agora passeavam pela orla. O que se soube um do outro é que Gurov trabalhava em um banco. Era formada em artes e tinha 2 casas em Moscou. Ela, chamada Anna Sergeyevna, era casada com um funcionário público e estava em Yalta para 30 dias de férias, esperando logo seu marido se juntar a ela. Seu tom, ao falar dele, seu esposo, era depreciativo e entediado. Dizia que ele trabalhava muito, que a vida dela era chata e que se casou muito nova, esperando da vida grandes coisas. Emoções mais fortes, aventuras mais intensas. Mas se deparou com uma vida absolutamente comum. E agora tinha a sensação de que a vida lhe devia algo. Que ela não estava inteira, completa ou feliz. Mais tarde, no hotel, Gurov preenchia sua mente com imagens da jovem dama. Pensava na sua tenra idade e traços juvenis, parecendo uma ingênua garota em idade escolar. Lembrava do corpo esguio e de seus olhos cinzas e adoráveis. Gurov e Ana eram o protótipo do homem e mulher de nossa era, ou de todas as eras ao que parece, já que a obra foi escrita e publicada no início do século XIX
e fez parte do movimento literário e cultural chamado realismo, o que quer dizer que tentava representar a realidade de sua época de maneira mais realística e sem os floreios e coloridos acobertadores do romantismo clássico. E, se assim o for, Gurov e Anna eram o homem e a mulher de sempre, de todas as épocas, já que não é difícil nem incomum olhar o mundo atual e também ver mulheres sentindo-se sós e vazias e descarregando seu ócio e expectativas frustradas nos seus maridos, como se o homem tivesse de sempre adivinhar e fornecer tudo o que a mulher anseia e requer, sejam coisas viáveis ou impossíveis. E ao invés delas mesmas criarem significado em suas vidas, prostram-se diante das redes sociais e preenchem o seu tédio com más conversações e conselhos vulgares das amigas. Até que sua falta de maturidade e de espiritualidade encontre repouso nas más companhias, na faculdade, na academia ou no trabalho. E ela embarque num tipo de vida onde busque se completar na bebida, nas baladas e nos casos extraconjugais. Até que tudo culmine num divórcio e numa sequência de aventuras casuais que também não lhe deixarão feliz ou realizada. E ela veja, embora tarde, que o problema não estava no marido ou no casamento, mas dentro dela mesma, na sua falta de metas e objetivos concretos e alcançáveis e que não tenham a ver com roupas, nem com sapatos, festas e nem com sexo. Mas, nesse ponto, sua mente já estará corrompida pelo vício em fortes emoções, e depois de passear no carrossel, dificilmente se satisfará em ser autêntica e fiel a um único homem, pois os homens de sua índole, seu histórico e sua energia psíquica tenderão a ser promíscuos, irresponsáveis, bandidos, aventureiros ou completos vassalos passivos e dependentes emocional ou financeiramente dela. E sem os velhos atributos físicos e estéticos, também encontra concorrência de outras modernetes pós-UOL para achar e capturar um beta provedor para assumir o Enzo e a Valentina, que já mostram, ambos na adolescência, trejeitos LGBT e feminista. Uma bomba incendiária para quem encarar essa remissol pós-moderna. Mas Mangina nenhum toma Red Pill sem antes viver na pele todos os embaraços e ciladas nesse sentido. A Red Pill não é uma religião para se crer e aderir pela fé. É preciso que o indivíduo viva e sinta em sua pele, no seu bolso e na ficha criminal, tudo que uma modernete empoderada, feminista e rostida, segurando a Maria da Penha, pode fazer contra ele. E somente algum prejuízo financeiro, falsa denúncia, pensão socioafetiva e muitos chifres depois é que esse homem, os Dmitry Gurovs da vida, vão se despertar da Matrix. Mas enquanto não for assim, eles ainda entrarão pela floresta encantada em busca do unicórnio. Ou ficarão no hotel, abafada em alta, pensando na mulher que conheceu há uma semana atrás, como Gurov fez. Encantado, idealizando cenas românticas com Anna Sergeyevna, a dona do cachorrinho. Talvez também sonhando que ela fosse sua dona e ele, o seu cãozinho domado. Mas, no novo encontro entre Gurov e Anna, eles tomavam água e gelo para se refrescar e depois de um passeio à beira-mar, Gurov roubou-lhe um beijo, para logo em seguida pedir-lhe desculpas pelo atrevimento. Mas, como a lei de importunação sexual, que chama de estupro um homem paquerar, elogiar ou se aproximar de uma mulher sem pedir autorização dela, ainda não tinha sido inventada, então Gurov podia agir daquele jeito sem ser acusado de macho tóxico. E dali então foram para o hotel onde Anna estava hospedada. E, como no quarto não havia um vaso de argila e apetrechos para fazerem como na cena de Sam Waite e Molly Jensen, ou seja, Pat Swayze e Demi Moore no filme Ghost de 1990, brincar de casal apaixonado, alisando eroticamente o recipiente de plantas, ainda na forma de barro, ambos com as mãos nele em triângulo como a vulva de uma mulher, subindo e descendo enquanto a peça, ereta, grossa e úmida, fica parecendo uma genitália masculina, e eles, excitados, trocam promessas de amor eterno, mesmo após esta vida.
E inspirado, não pelo filme que ainda não existia, mas pela ficção romântica em suas próprias mentes, Gurov inalou o cheiro de flores do quarto de Anna, olhou-a nos olhos e refletiu consigo se aquele era o sentimento de amor que tanto escutaras dizer por aí. Ele pensou em outras ocasiões de sua vida e resumiu as mulheres que conhecia em desprovidas de sentimento genuíno, de conversas supérfluas, histéricas e de mente afetadas. Incapazes de amor ou paixão genuínos, mas limitadas a desejos caprichosos e emoções irrefletidas, e de tal, que depois de saciado o sexo com elas, os próprios homens sentem repulsa e até mesmo a beleza e juventude que cobre o seu rosto e corpo passam a parecer meras peles ou escamas como as que protegem um bicho qualquer. Mas no caso de Anna, tudo parecia diferente. Havia algo de puro e simples nela, e até a fraca luz da vela refletindo em seu rosto parecia tímida diante da beleza da dama do cachorrinho. Meu marido é até um homem bom e honesto, disse Anna. Depois de saciado o êxtase sexual e tentando agora se justificar diante da consciência pesada. Mas tenho sido atormentada pela curiosidade desde que me casei. Eu queria algo diferente. Eu queria viver, sentir a vida. Exprimiu ela em lágrimas, refugiando-se entre os braços e o peito de Gurov. Mas o que houve? O que você quer? Dizia confuso o amante de Anna Sergeyevna. Eu não sei o que estou fazendo da minha vida. Foi o que ela respondeu, ainda em lágrimas. Mas Gurov, ainda sem entender, não disse mais nada. Apenas a beijou e continuou abraçado com ela. Isso lembra muito o que diz a autora Alice Jameson no seu livro Hoje Sou Alice, em que ela relata sua luta pela sanidade e para superar o transtorno de múltiplas personalidades. Em sua história, no capítulo 4, ela diz algo que parece a descrição do estado de espírito que Anna Sergeyevna e também muitas mulheres modernas na vida real estão a viver, a expressar ou a sentir. Eu vivia uma mentira, descreve Alice Jameson sobre si mesma. Para o mundo, eu devia parecer uma mulher de sorte, com uma boa família, uma casa bonita e um jardim. Mas essa imagem não era verdade. Nós nunca conhecemos quem somos, e eu era um mistério para mim mesma. E essa é a mente fragmentada que, se observarmos, veremos manifestando-se nos comportamentos, palavras e decisões de não poucas mulheres. Elas falam algo com absoluta convicção agora, somente para dizer o oposto alguns minutos depois. Elas desejam algo ardentemente, mas enjoam e desprezam com o mesmo ardor pouco depois de obter. Mulheres que têm tudo o que quis e se sentem absolutamente infelizes. Tanto quanto quando não tinham aquilo e dizia que era triste por não ter. Mulheres que parecem enfeitiçadas por uma maldição, que nunca ficam satisfeitas e sempre querem o que não têm e jogam fora quando conseguem ter. Dizem que não entendem os homens, mas sabem culpá-los por tudo. E mesmo quando, no auge de seus conflitos interiores, admitem que não entendem a si mesmas, ainda assim acusará de machismo e patriarcado o homem que concordar com ela e dizer que ela não se entende. Pois para o homem não lhe é permitido esse lugar de fala. Só uma mulher pode falar de outra mulher. E nessa inconstância, Gurov se deu então por satisfeito apenas de ter a companhia de Anna e mais uma manhã admirando o cais. O mar monotamente igual a ontem, ou antes de ontem, ou todos os outros dias. Para ele, a dama com o cachorrinho era também parte deslumbrante da paisagem do mar, das montanhas, do lindo céu azul. Daria para soltar uma lágrima se eu fosse motivo, mas não sou. Então, fica a charada para desvendar que Gurov, como mero personagem de uma ficção, não pode, porque se limita à personalidade e percepções que Tchekov, o autor, quis lhe dar, a de um Mangina Blue Pill apaixonado. Um cavaleiro branco salvando a donzela de um destino infeliz na torre de um casamento de aparências e sem amor. Mas eu e você, leitor, podemos ir além do romance meloso e ver o jogo e aprender com ele.
Ana e Gurov passam juntos todos os dias. Almoçam e jantam juntos, passeiam na praia, tomam sorvete e fazem sexo. Mas Ana, como descreve o autor, vive pensativa e o instiga e provoca a dizer que ela não passa de uma mulher comum e que ele não a ama e irá deixá-la. Ele, sofrendo com essas observações dela, temeroso que não estivesse sabendo demonstrar toda a sua paixão e amor, se desdobrava para aumentar sua cota de manjenice, tratando-a com ainda mais idolatria, bajulação e devoção, quase espiritual, como se fosse um fiel devoto prestando adoração ao seu Deus. E no caso, a entidade divina que tentava ser a deusa de Gurov era a dama com o cachorrinho. E a essa altura o pobre cãozinho nem mais passeava com a sua dona, pois Ana, a dama e deusa de Gurov, já tinha um novo cão sob seu controle, que era o próprio Dmitri Gurov. Mas depois disso, Ana recebera uma carta do seu marido. Ele estava adoentado dos olhos e solicitava a presença e retorno imediato da esposa. E era irônico, já que os olhos é que estavam com problema e, de fato, todo homem, marido de borderlines histriônicas, de personalidade fragmentada ou com as características que a Red Pill chama de modernete, deve sofrer realmente de algum dano na visão para não ver além da aparência jovem e bonita de uma mulher. Seus olhos estavam enfermos e muito provavelmente a mente do marido de Ana também. E é a mesma enfermidade que os Blue Pill de nossa geração também contraíram. Mas, faça-se justiça, o fato da senhora Ana trair seu cônjuge não significa que ela era pior que o homem, pois seu amante Gurov estava a fazer o mesmo para com sua esposa. A grande lástima disso tudo é que o gênero humano está corrompido, conforme dizem Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado apenas pela graça e redenção que há em Cristo Jesus. E então, o casal de amantes tomaram uma charrete e foram até a estação de trem e se despediram, crendo que nunca mais se veriam. E um mês se passou até que, sem poder esquecê-la, Gurov decidiu procurá-la. Chegou em Petersburgo, sabia que Ana morava lá e hospedou-se no hotel. Sem estratégia de como se aproximar dela ou de se sua residência estaria a presença do seu marido ou somente ela, então ele aguardou. Aguardou que o destino ou a sorte lhe providenciasse uma oportunidade. E não demorou para que ele visse ali mesmo no hotel um panfleto anunciando a grande estreia de uma peça famosa de teatro. E imaginou que, sendo um agente público e não tendo também pela região muita variedade de cultura e entretenimento, Ana e o seu marido iriam querer ir ver a peça. E talvez ele tivesse finalmente a chance de falar com ela a sós. E assim se deu. Ele foi ao teatro e, procurando diligentemente, localizou o objeto de sua paixão. Ela estava acompanhada do marido, mas, num dado momento, o marido se retirou para fumar lá fora. E seu coração se contraiu. Ao olhá-la, sentiu que não havia no mundo criatura mais preciosa e notável. Seus pensamentos foram inundados de sonhos, ou sonhos inundados de pensamentos. Não tinha como saber. Tudo parecia místico, até que se viu ao lado dela, no meio de todos e correndo o risco de seu marido retornar. Ela o viu, atônita, não disse nada. Foi em sentido aos corredores, subindo e descendo escadas, numa caminhada, de fato, sem direção ou lugar de chegada. Eu estou tão feliz, disse-lhe ela, assim que pararam de andar sem rumo. Eu vivo só pensando em você. Eu tentei esquecer, mas não pude. Você não devia ter vindo. Eu só penso em você. Eram as palavras que se repetiam nos lábios de Anna Sergeyevna, num misto de medo e expectativa. Mais algumas repetições dessas frases soltas e eles então combinaram de se ver em Moscou. Estando em Moscou, hospedou-se no hotel discreto e enviou um mensageiro que avisasse a Gurov. Tinha dito ao esposo que faria consultas médicas na capital e uma vez ao mês, mais ou menos, ela e Gurov encontravam-se, ela contando esse álibi para o seu marido. E ao que parece, a medicina é sempre o álibi da aventureira que quer enganar seu parceiro. Diz que está com dor de cabeça, enxaqueca ou dores nas costas, quando quer negar sexo ao marido por achar que a função dele é só pagar as contas. E o sexo bom e de qualidade, esse ela reserva aos shads ou Zé Droguinhas.
mas também apela ao protocolo médico quando quer encontrar o seu amante, dizendo então ao esposo que está com gastrite atacada, ou dores no colo do útero ou coisa do tipo, que justifique então uma ida ao consultório médico, ao hospital, que é uma espécie de código das mulheres para motel, matinho, cantinho escuro atrás do muro, ou o próprio carro do alfa comedor. E assim o casal manteve seus encontros e suas fantasias de amor romântico, imaginando que viveriam para sempre esse conto de fadas, enquanto nesse entretempo faziam planos de abandonar cada um seu cônjuge e viverem juntos definitivamente. E como o santo de casa não faz milagre, coube ao marido legítimo de Ana e à esposa legítima de Gurov aguardarem o fatídico dia em que chegariam em casa e a encontrariam vazia, e seus respectivos cônjuges terem abandonado-os e levado tudo que podiam, acreditando ser possível construir uma nova vida feliz ao lado de uma pessoa à custa da infelicidade de outra. E o autor então termina dizendo que havia para Ana e Gurov um longo caminho pela frente, seja isso para bem ou para mal. Isso dizendo eu. E assim então está escrito: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor, ou removerei do seu lugar o teu candeeiro. Apocalipse 2:5. E assim encerra a análise da obra A Dama com o Cachorrinho, de Anton Chekhov.